Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, que diz assim: Eliseu faz flutuar o machado. Disseram os discípulos do profeta Eliseu: O lugar em que habitemos contigo é estreito. Daí para nós, vamos, pois, até o Jordão, tomarmos de lá, cada um de nós, uma viga. Construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide, e um dos servos, irás conosco, teu servo? E ele tornou e disse: Irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, quando um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostraram-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez o machado, o ferro flutuar. E levantou e disse: Tomai. E ele o tomou. Glória a Deus, aleluia. Que fé é essa? Que poder é esse que faz machado flutuar? Sabe, quando a gente anda com homens e mulheres de Deus, o servo atento, porque o profeta, por mais que ele seja profeta, por mais que Deus esteja ali com ele o tempo todo, ele precisa de pessoas boas, pessoas que estejam atento ao lado dele para observar, para auxiliar, para ajudar. Porque já viu aquele ditado que uma andorinha sozinha não faz verão? Agora eu vou te falar, a pior coisa é você estar rodeado de pessoas inúteis. Inútil. É muito triste um negócio desse. Que tudo você tem que se virar nos 10. Não é fácil. Não é fácil. Mas você vê que todos os homens de Deus, eles tinham pessoas que estavam ali atento. Por isso eu oro sempre, Senhor, coloca pessoas que vêm até o Senhor, mas que tenham fome de Deus. Não é só aqueles parasitas que só vêm porque está precisando de dinheiro, ou porque quer aparecer, ou porque tem alguma intenção de crescer, sabe? Ficar ali encostelado para subir. Mas aqueles que vêm com a intenção de só para si, Deus poda. Moisés era um homem de Deus, mas Moisés tinha ali do lado dele duas pessoas boas. Tinha um que até substituiu ele. Tinha pessoas boas ao seu lado. Mas quando ele estava sozinho, quando o sogro dele chega, viu Moisés ali se passando pelos 10, ele disse: O que tu está fazendo, Moisés? Tu vai morrer desse jeito, tu não vai aguentar. Tu precisa de pessoas que te ajudam. Ninguém consegue fazer nada sozinho, a obra sozinha, não. A gente precisa de pessoas boas para estar nos auxiliando aonde quer que nós formos. Nós precisamos. Então eu oro, Senhor, coloca pessoas boas ao meu lado para me ajudar. Porque Eliseu tinha a unção maior estava com Eliseu, mas ele precisava. Foi Eliseu que viu quando o lugar era estreito? Não. O Eliseu, a mente dele estava para outras coisas, mas ele tinha pessoas para ver o que estava faltando ao redor. O que estava faltando, porque não é só o profeta que tem que ver tudo, não. O profeta tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que fazer tudo. Não, tem que ter pessoas para ajudar. Isso é força de expressão. Tem que ter pessoas para auxiliar. Então, que o Senhor mande pessoas boas para nos auxiliar. Mande pessoas boas. Arranca os parasitas e coloca pessoas boas ao nosso redor para nos auxiliar. E eles viram que o lugar era estreito. Eliseu não observou isso, não. Mas na hora que eles vão para o Jordão, eles se encarregaram de que o profeta fosse junto. Ele não chamou o profeta para cortar madeira lá com ele. Eu também não estou falando que o profeta não tem que cortar madeira. Se preciso, corta.
Porque se precisar, eu varro, se precisar, eu limpo o banheiro. O que é? Qual é o problema? Não tem problema nenhum de fazer isso. Não vejo nada demais. Porque tem uns que se ofendem, se acham tão grande que não pode fazer isso. Não, comigo tem esse negócio não. Lá nessa igreja, eu limpo o banheiro, eu passo pano no chão, faço qualquer coisa que precisar. Mas eu não estou falando aqui que ninguém pode fazer nada sozinho. Tem que ter pessoas ali para auxiliar. Porque cada qual na sua função. E ele se encarrega que o profeta vai com ele. E o profeta diz, eu irei. Olha só, se ele tivesse ido sozinho, mas Deus também, ele ilumina o cérebro, a inteligência daqueles que andam com o profeta. Para fazer a parte dele de acordo com aquilo que ele foi chamado para fazer, cada qual no seu quadrado. E quando eles estão ali cortando madeira, né, cada qual cortando um tronco, porque era muito machado. Só que diz que o machado, naquela época, era muito caro. Era, acho que, bem um preço de uma Hilux. De uma Hilux, porque era um ferro muito precioso e raro, né? Não era todo mundo que tinha. Tanto é que eles nem tinham. Era emprestado. Já imaginou? E aí, quando o machado cai, ele diz, ai, meu Senhor, porque era emprestado. O profeta nem sabia que era emprestado. Sabia porque Deus faz ele saber. E aí Eliseu corta um pedaço de pau. Corta um pedaço de pau e lança lá e o machado flutua. Estende a mão, ele estende a mão e pega o machado. Tu já viu ferro flutuar? Mas quando Deus está no lugar, olha, se Deus te chamou para tu ampliar essa obra, para tu fazer a obra, é lógico que vai ter muito obstáculo. Vai ter o primeiro embate, o primeiro arranque, o carro vai quebrar a roda, vai emperrar, o negócio vai querer falir, tu vai dizer não vai dar certo, porque o inimigo se levanta. Toda vez que tu se levanta para fazer alguma coisa para a obra de Deus, o inimigo se levanta que é para tu dizer assim, ó, Deus não está nesse negócio. Porque se Deus tivesse nesse negócio, por que o machado ia cair? Deus não sabia que o machado era emprestado, mas Deus queria para você ver o poder dele que estava através do servo dele. Deus faz, porque talvez vai que tinha um naquele meio que dizia assim, será que esse Eliseu realmente é que nem o profeta Elias? Será que ele é? Sei não. E aí Deus permite que esse tipo de coisa acontece, que é para você ver que aquela pessoa que Deus chamou é realmente um servo, uma serva dele. E aí, Eliseu, quando faz frutuar o machado, eles viram que realmente Eliseu era um homem de Deus. E aí, a obra não pode parar. Não, porque é lógico que tudo aquilo que nós começamos a fazer, primeira coisa, nós temos que ter uma base, nós temos que ter um calção, porque às vezes a pessoa quer fazer as coisas assim, do nada, e não tem um projeto, não tem um plano, não tem nada preparado. Aí eu vou fazer e já levanta, aí as coisas começam a dar tudo errado. Por que deu errado? Porque tu não planejou. Tu lembra que quando Salomão foi fazer o templo de Salomão, o que aconteceu? Davi, o pai dele, deu o projeto, deu a planta para Salomão. Deu. Davi se levantou e disse, eu vou fazer, quem vai levantar o templo do Senhor, do meu Deus, é eu. E o profeta que estava com ele, o sacerdote que estava com ele, disse, vai, porque Deus mandou tu fazer tudo que tu quiser, vai. Na mesma hora, só que o profeta ali falou da boca dele, o sacerdote falou da boca dele, vai lá, disse pro meu Deus, vai lá e disse pro meu servo Davi, que eu não mandei ele fazer isso, que eu tirei ele de trás das malhadas, para ser o quê? Para governar sobre as nações. Tirei ele lá de trás da malhada. E eu não chamei ele para construir templo para mim. Ele não vai construir templo para mim, porque a mão dele está muito cheia de sangue. Quem vai construir templo para mim é o filho dele, tá vendo só? Cada qual no seu quadrado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não chamou ele para construir templo. Era o filho dele que iria fazer. Cada qual no seu quadrado, cada qual fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Eliseu era para profetizar, Eliseu era para fazer os sinais, prodígios e maravilha. E os profetas e os auxiliar, era para auxiliar, era para ajudar. Mas não significa que eles eram insignificantes, eles eram importantes. Porque numa obra, num corpo,
por menor que seja o membro, ele é importante. Ele é importante. Agora tem membro que já nasce ali grudado, mas é um parasita, que tem que ser cortado, tem que tirar. É igual uma árvore, quando ela cresce muito, e aí nasce aquele broto ali do lado. Que aquele broto que nasce ali do lado é um parasita. Ele vai sugar toda a força da árvore mãe, ele está ali do lado. Ele não serve para nada, só para sugar. Se não cortar, a árvore vai dividir a força dela com aquele parasita. E assim tem na obra, muito parasita, mas que Deus remove todos os parasitas, todos aqueles que veem que não é para ajudar, só é para estrovar. Deus vai arrancar do meio todos os atrapalhos. Todos os parasitas vai ser queimado, vai ser removido do caminho. Mas a obra não vai parar. O machado caiu, mas Deus fez, o homem de Deus estava lá, faz flutuar. Pega o machado de volta. Então, aquilo que está faltando para concluir esta obra, Deus vai fazer aparecer. Deus vai fazer prodígio, Deus vai fazer maravilha, mas nada vai faltar para a obra de Deus. Nem que Deus tem que fazer surgir do nada. Vai chegar, dia que chegar na porta da igreja, vai estar lá um envelope dentro. Quem mandou? Não sei. Deus mandou. Deus manda. Deus faz. É o único que traz à existência aquilo que não existe. Ele faz ressuscitar dos mortos, ele faz ressurgir. Esse é o nosso Deus. Mas que a obra não para. O lugar está estreito, mas Deus vai ampliar. Com machado ou sem machado, Deus vai ampliar. E essa obra não vai parar. Porque tem gente que até diz, bem feito que o machado caiu, bem feito que ela começou, mas não concluiu, e não vai concluir. Por quê? Porque isso aí é só fogo de palha. Eu não sei em que ela se estriba, eu não sei em que ela se confia. Porque tem muita gente que está confiando em Faraó, que está confiando no rei do Egito. Mas nós não. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nossa confiança está nele. E tem gente que diz, em que ela se estriba? No Senhor, naquele que me chamou, naquele que nos chamou. É nele que está a nossa confiança. A nossa confiança não está no dinheiro, a minha confiança não está no euro, nem no dólar, nem no franco. A minha confiança está no Deus que fez a terra e tudo que dela há. Eu não faço nada confiando em mim. Não, e os servos de Deus não podem fazer nada confiando em nós mesmos, porque nós somos barro, nós somos pó. Hoje nós estamos aqui e amanhã só Deus sabe aonde nós vamos estar. Então, se nós confiarmos em nós mesmos, nós estamos perdidos, estamos no mato sem cachorro. É isso aí que um bom caçador diz, e agora, cadê o cachorro? Mas Deus faz vir. Deus faz vir chegar. E aí, é a construção. Uma construção... Para construir uma casa, você precisa de muita coisa. Você precisa de alicerce, Ali no caso dele, eles precisavam de madeira. Mas no primeiro passo que eles dão para começar a construção, o que acontece? O machado cai na água. Mas e por acaso? Deus não proveu para que o machado retornasse à mão daquele que o machado caiu? Pois Deus, aquilo que foi tirado, aquilo que saiu, Deus vai fazer retornar. Vai retornar. Tu não vai ficar no prejuízo. Pelo contrário, tu vai fazer e vai fazer com abundância. Mas o lugar que está estreito vai ser ampliado. Vai ser ampliado. Porque Deus vai fazer ampliar. Mas no meio daquele servo ali, de Eliseu, tinha servo que não estava com olhos ainda fechado. Tu fala assim, tu disse que tinha servo ali que estava com isso. Tinha, porque se você vai continuar lendo, quando ele já está só com Jaizinho, a metade dos servos fica ali na construção, é claro, fica na construção, e ele continua, porque um profeta ele não veio para ficar parado ali no mesmo lugar, não. Ele veio para ir de todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, profetizar, sabe, para ir aonde tem uma viúva que está ali só com um pingo de azeite na botija, para fazer o azeite multiplicar, para fazer a farinha da panela não faltar. Foi para isso que o profeta veio, profeta de verdade, né? Não profeta mentiroso, não. Porque tem um profeta que é profeta de verdade e tem os profetadas. Aquele que só é profetada. Tem. Em todo lugar tem o falso e tem o verdadeiro. Olha a parábola do joio.
não tinha lá, não tinha o trigo e não tinha, sempre vai ter. Cabe a cada um de nós verificar se é real, se é de verdade ou se é fake. Ou se é fake, ou se é biju, entendeu? Então ele prossegue. E ali ele fica ali num lugar, e ali o rei da Síria fica preocupado. Por que ele fica preocupado? Porque tudo que acontece ali, o profeta está na cidade e faz o rei saber tudo que vai acontecer, toda a armadilha que a Síria faz contra o rei de Israel, de Jerusalém, ele faz saber. Aí o que ele diz? Vai lá e avisa para o rei não passar por tal e tal e tal lugar, porque tem uma armadilha lá, tem uma cilada. E aí o rei já tá indignado. Será que tem alguém? Será que tem algum falso? Será que tem alguém que está nos traindo? Tem alguém que é do lado do rei de Israel aqui? Será que tem um dos nossos que é 07, que é 71, que é nulo servo? Será? Aí um diz, não, meu senhor, ninguém, não tem traidor aqui no meio, não. É porque o profeta que está lá em Samaria, que está lá junto do rei de Israel, ele faz saber tudo o que acontece na tua câmara, que está lá em Dotã. Ele faz saber tudo. E aonde ele está? Está em Dotã. Vou mandar uma tropa para lá para pegar aquele homem lá. Vou mandar uma tropa. Olha só, para pegar um homem. Ele manda um exército para prender um homem. É para tu ver. Com uma pessoa de oração, nenhum exército, todo o exército do Satanás pode. Com um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher e um homem de oração, pode juntar Satanás com todos os seus demônios, mas não vai poder. Porque quem é que luta a nossa luta? Quem luta a nossa luta é o Senhor dos Exércitos. Ele é que peleja as nossas pelejas. É Ele. E é por isso que tem muita gente ficando doido, porque já foi na macumbaria, já foi na feitiçaria, já foi no catimbó, já foi no tudo que o raio que o parta, para tentar acabar, para cefar a tua vida e não consegue. Por quê? Porque você tem uma proteção. Deus te protege com cerca, anjo ao teu redor para te proteger. E aquele que é protegido de Deus, não tem ninguém que toca. Quando vai tentar tocar, tem uma barreira de proteção. Toca em Deus e cai para trás. Com a cara na poeira. Eita, glória a Deus, aleluia, cai. E ali ele manda a tropa para lá. E quando Jaizinho acorda de manhã cedo, que olha e diz, meu Deus, ai meu Senhor, estamos cercados. Eliseu nem tchum. Eliseu calminho, devia estar cantando, entra na minha casa, entra na minha vida, não deu nem atenção. Só disse, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E Deus abre os olhos de Jaizinho, e Jaizinho olha e vê que mais eram aqueles que estavam do lado do profeta, do lado dele, do que aqueles que estavam cercando. Só que a pessoa, porque ela não está vendo, ela não confia, não. Será que Deus está do meu lado mesmo? Deus disse que ia me proteger, mas eu não estou vendo Deus aqui. Então eu acho que Deus não está vendo. Mas ela está vendo o inimigo ali aprontando. Aí ela começa a entrar no desespero, começa a entrar numa paranoia que Deus não está. É lógico que Deus está. Deus não te prometeu que essa luta não era mais tua? Deus não te prometeu que a batalha era do Senhor? Então por que tu anda nessa pindaíba, nessa peleja, nessa agonia, nessa tribulação toda? Acalma! Porque Deus não gosta desse negócio, não. Deus não gosta. Deus não gosta desse negócio. Deus quer que você descansa nele e confie. Confia, pode vir um fogo, pode vir o que quiser, mas não vai tocar, porque Deus está com você, Deus está conosco. E aí os olhos de Jaizinho é aberto e ele vê a multidão de cavalos de fogo que estava ali para a proteção deles. Deus disse, olha, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Mas o problema é por quê? Porque a pessoa tem a necessidade de ver. Se ela não vê, ela não acredita. Mas fé, se tu tá vendo, que fé que é essa? Lógico, eu tô vendo, tá bem aqui mesmo, tá do meu lado. Fé é aquele você acreditar naquilo que você não tá vendo, naquilo que você diz assim, não, isso é impossível para mim, para você.
É impossível. Mas para Deus, não existe nada impossível. É por isso que eu amo esse Deus. É por isso que eu amo ele. Tu viu em alguma palavra, leitura da Bíblia, onde tu viu assim, ai, Deus duvidou, não, Deus dormiu, ah, não, Deus cochilou. Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não duvida. Aquilo que ele fala se cumpre. E tu prefere confiar em quê? Em homem, em mulher, em palavra de carne ou em palavra santa, palavra que vem da boca de Deus? Eu escolho a palavra que vem da boca de Deus. E é por isso que eu sou desse jeito. Só que tem muita gente que não tem fé. Aí ela acha o quê? Isso é arrogância. Isso é comer sardinha e arrotar caviar. Não, isso é prepotência dela. O que eu tô falando aqui é porque eu sou desse jeito mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito. Tu pode pensar o que tu quiser, mas essa sou eu. Desde que eu me entendo por gente. Mas eu também não vou nem ignorar você, sabe por quê? Porque a minha mãe também, tadinha, ela dizia assim, minha filha, oh meu Deus, se essa menina, ela fala coisa que não dá, não entra na minha cabeça. Porque a minha mãe não tinha a fé que eu tenho. Ó, os dedos da mão são 5 dedos de cada mão, não é verdade? Mas são igualzinhos? Não são. Ou seja, pode nascer 1000 filhos numa família só, mas cada um tem um jeito diferente de pensar. Cada um. Nós somos 4 irmãs, mas nenhuma delas pensa igual eu. Eu sou completamente diferente. Tão diferente que a minha mãe dizia, se eu não tivesse parido em casa, eu dizia, foi trocada na maternidade. Foi. Porque não pensa como nós, o jeito é diferente de nós. Eu não sei, eu acho que... Será que não foi trocada assim, enquanto a parteira virou as costas, desceu um ET de lá e trocou e colocou lá? Que não é normal, ela não é normal, isso daí nunca foi normal. Ela pensa como se ela fosse a nossa mãe, como se ela nasceu para cuidar de nós. Sempre fui assim. Então, eu tenho essa fé, mas essa fé desde que eu me entendo por gente que é assim. Tanto é que uma vez, um frango lá em casa morreu. E eu tinha muita galinha, eu tinha feito uma aliança com o Espírito Santo, que todas as minhas galinhas que botasse, eu tirava um para doar para a obra de Deus. Era, para doar para a obra de Deus. E quando vinha o mal matava a galinha de todo mundo, mas a minha ficava. A minha ficava protegida. Era. Eu não conhecia nada de Deus, porque eu fui criada num lugar de idolatria, não conhecia. Mas eu tinha a minha fé, e era no Espírito Santo. Dentro que eu me entendo por gente, que eu já sou amiga do Espírito. Eita, glória a Deus, aleluia. E aí um dia eu cheguei, a minha irmã disse, tu não sabe o que aconteceu, o capão, porque no Maranhão capa os frangos, e vira fica aquele gordão, bonitão, uma delícia para comer. E eu cheguei, a minha irmã disse, o capão de divino morreu. Eu falei, morreu não. Morreu, eu falei, não morreu. Morreu porque fui eu que joguei ele fora, tava lá saindo água branca do bico, aquele pescoço mole. E galinha morta é assim, né? É, o pescoço fica mole. Joguei lá em cima daquelas unhas de gato, lá daqueles monte de mato lá. Falei, pois eu quero ir lá, porque eu tenho certeza que ele tá vivo e eu quero ir lá, porque senão a raposa vai pegar. Vamos lá, porque tem que trazer ele para casa. Mas tu é teimosa, tu é cabeça dura igual papai. Falei, não interessa, eu quero ir lá. Peguei um talo de coco, uma vara bem comprida e fomos para lá. Cheguei lá, comecei a bater em cima da unha de gato. Ela disse, não, mas daqui do caminho dava para ver ele, que eu joguei ele lá, tava de pendurado lá em cima. E eu falei, cadê que eu não tô vendo? E começamos a bater, Daqui a pouco o galo fez có. Lá dentro do mato, vivinho. Tá vendo como que é? Para ela estava morto, mas eu tinha certeza que estava vivo. Por que eu tinha certeza? Porque eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança e eu acredito naquela aliança que eu fiz com Deus. É assim que eu sou. Não duvido não arredo o pé nem um milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. É para frente que nós vamos. Porque foi assim que Deus me ensinou. E é assim que eu sou. E é assim aonde quer que eu vou, quando eu determino, não importa o que aconteça, eu continuo crendo. Até a segunda ordem. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí? Vai confiar no Senhor ou vai confiar em Faraó? Ou vai confiar e o machado caiu, não vai continuar? A obra vai ser feita, a obra vai concluída, o espaço vai ser alargado e não vai ter ninguém que vai impedir o crescimento. Pode estar dizendo é pequenininho, mas vai crescer. Vai crescer de uma maneira que vai chegar a todo o canto da terra. Glória a Deus, aleluia, vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra, Senhor, este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, meu Pai. No momento, Senhor, que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha a ser curada, que ela venha a ser liberta de toda e qualquer enfermidade, Pai, que tiver no corpo dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser livre, venha a ser liberta, Pai, de toda e qualquer tribulação, Pai, que tiver na vida dessa pessoa, que tiver na família, toda maldição hereditária vai ser quebrada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, todo embaraço do inferno na vida, na família dessa pessoa, nos projetos dela, seja lançado por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, no nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra todo embaraço, todo o mal dos nossos caminhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende todo espírito de enfermidade, todo espírito do medo, todo espírito do câncer, todo espírito da depressão, espírito da loucura, esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, no nome do Senhor Jesus, sai da vida dele, Satanás, sai da vida dela agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, toda oração contrária, toda praga, todo pensamento mau, toda seta lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra os nossos empreendimentos, seja lançado por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende esse espírito de tranca-rua que estava trancando as portas, que estava trancando as finanças, amarrando a finança deste homem e desta mulher. No nome do Senhor Jesus, sai daí, demônio do tranca-rua. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso desses projetos. Eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher. Vai saindo pomba gira, a cigana do inferno. Vai batendo em retirada o espírito da Jezabel, o espírito da Maria Mulambo, do Chucaveira, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo toda a legião demoníaca dos nossos caminhos, dos nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora, espírito de loucura, bate em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para remover todo o mal, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desses hospitais, Pai, para remover todo espírito de enfermidade, envia também nas clínicas, Senhor, envia, Senhor, nos manicômios, para tocar em cada paciente, Pai, para curar, para cortar as algemas, te libertar da prisão, envia nas cadeias, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa atribulada, pedindo, clamando pelo teu socorro, envia, Senhor, lá naquele homem que caiu, estava montado no cavalo e caiu, Senhor, e está no hospital, toca na vida dele, restaura a saúde dele, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ele seja curado agora, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo a tua cura, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.